Bom, gente, boa noite, vamos começando aqui, já chegou uma galera, então a gente vai começando, e aí quem for chegando depois eu vou dando ok aqui para entrar. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Eu fui lá colocar minha camiseta bacanuda, ó, tá vendo? Pra gente fazer a nossa aula, né? Vocês já Boa já noite. tiraram as remelas do olho aí pra gente fazer, né? Então a gente Tomei vai... até um banho até. Quê? Tomei até um banho até. Tomou um banho, eu também. Eu falei que eu tava parecendo um chihuahua, mas era mentira. Eu já tinha tomado banho. Eu tive reunião à tarde com o pessoal do doutorado, né? Então eu já tô online aqui, conversando com o povo aqui já tem um tempo. Então hoje eu tô menos carente do que naquela primeira que a gente fez, né? Que eu tava parecendo um cachorro olhando o frango girando no açougue, né? Querendo ver a cara de alguém. Mas hoje eu tô menos, né? Bom, gente, vamos lá. A Fabiana chegou. Acho que eu aceitei todo mundo aqui, deixa eu ver. É. Bom, gente, nós vamos fazer a nossa aula hoje. Primeiro língua portuguesa, depois TICS, porque na semana passada eu inverti os horários, mas a gente tem esses problemas, né? Que tem aluno que é daqui, que faz aula com a gente, mas é aula da educação física, da pedagogia, então esses alunos também estão em outras atividades, então eu vou ter que seguir o horário mesmo direitinho, fazer língua portuguesa antes e fazer a TICS depois, tá? Então, eu vou falar um pouco, vou retomar um pouco aí as atividades. Na semana passada, vocês perceberam, né, que eu fiquei um pouco afastada aí, primeiro porque eu estava fazendo testes em outras plataformas para a gente ter aula, porque eu estava muito insegura com o Zoom, mas eles deram um upgrade aí no Zoom, vocês viram, né? Tem até o íconezinho de segurança aqui e tal, vamos ver. Eu queria muito usar com vocês o Google Meet, que a gente usa na Unicamp, só que a gente usa na Unicamp porque a Unicamp compra, né, o G Suite, e a Unital não comprou. Então, aí eu até ia pagar o pacote para usar com vocês, mas achei melhor no meio dessa crise não, né, não pagar nada, não. Então, a gente vai usar o Zoom, que por enquanto está aberto mesmo, tá? Vocês têm aí duas tarefas em andamento, algumas pessoas já me mandaram, outras não, que são o fichamento e o mapa mental, né? Estou falando para todo mundo que está me procurando que vocês façam no tempo de vocês. Eu entendo que a gente está numa condição de exceção, então quem ainda não entregou, quem já está sentindo que vai se atrasar, não se desespere, tá? Me manda assim que você terminar e a gente vai considerar essas atividades aí, vai computar essas atividades nas atividades de vocês, né? No acompanhamento das notas, enfim, e das presenças. Eu até já estou me programando para considerar essas atividades que vocês estão fazendo como parte da avaliação que a gente precisa fazer da parcial. Acho que eu já falei isso com vocês, né? Mas assim que eu tiver definido direitinho isso, eu falo com vocês. Enfim, eu na semana passada também fiquei um pouco afastada aí da aula, porque a gente teve um problema na família, eu até postei alguma coisa lá no Facebook. A gente perdeu a sogra da minha irmã, que contraiu o Covid e morreu semana passada. Então a gente fica meio esquisito quando alguém que você conhece de verdade morre desse negócio, né? Que a gente fica ouvindo falar assim, 2.000 mortes por dia não sei aonde, 60 mil mortos no mundo, mas esses mortos não têm cara pra gente, né? Não tem identidade. Então, quando alguém que você conhece morre, parece que o negócio fica mais tenso. Então, na semana passada a gente viveu isso, infelizmente. Foi um drama, porque aí você não pode enterrar a pessoa, né? Assim, não pode ter velório, não pode ter nenhum tipo de acompanhamento, caixão lacrado, essas coisas que vocês estão vendo aí na mídia, é tudo verdade. E então, por isso, a semana passada para mim foi um pouco atribulada, né? Mas agora já está tudo normalizado, a gente está seguindo aqui a vida. Ela não é daqui, ela morava em São Paulo, né? A sogra da minha irmã. Então, mas de todo jeito é uma situação que mexe com a família. Então, por isso eu fiquei um pouco afastada na semana passada.
Agora eu já estou de volta. Então, sobre as atividades de vocês, o que vocês têm para dar conta são as 2 atividades que vocês terminando, vocês me mandam para eu computar. Eu tinha prometido para vocês que eu ia colocar lá na plataforma, mas por conta dessas questões todas na semana passada eu não consegui, que era de colocar alguns textos a mais para quem quisesse treinar, né, o resumo, para quem quisesse treinar a interpretação. Então, eu estou escaneando os textos para colocar para vocês lá. Demora um pouco, porque com o celular, né, escanear várias páginas é um pouco demorado. Mas eu estou terminando de escanear um material para mandar, para colocar para vocês no Eva. E aí, vejam bem, estou até gravando já para não ter dúvida. Esse material não é para nota, não é para presença, é só para treinar quem pediu. Professor, eu estou aqui, estou com tempo, então eu quero treinar mais interpretação, né, mais níveis de leitura. Então é para isso que eu vou colocar esse material lá, tá bom? E aí quem quiser fazer, quiser me mandar, vocês vão trocando informações comigo, tá? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, porque eu vou abrir uns slides aqui para a gente fazer, né? Estava prevista já na nossa planilha de aulas, a gente estava prevendo hoje finalizar esse eixo de estratégias de leitura, né? De ferramentas de organização da leitura para estudo, para já entrar numa outra face da nossa disciplina, que é a face da escrita acadêmica, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que é essa aqui. Aí, gente, olha só. O que eu tinha dito para vocês é que hoje a gente entraria, então, nesse módulo de... Peraí que tem gente querendo entrar na aula. Esse negócio dessa aula que a gente fica deixando os alunos entrarem, parece que eu estou na porta da sala, né? Botando o pé na porta para quem entra e quem não entra. Mas vamos lá. Eu vou até olhar aqui no celular, porque eu acho que os alunos estão falando comigo no WhatsApp sobre isso. O povo tentando entrar. Como é que tira isso, será, né? Para vocês entrarem sem precisar ficar me pedindo? Vou deixar o telefone aberto aqui, que aí se alguém falar comigo eu consigo ver. Então, gente, olha só. A ideia hoje da nossa aula, então, é falar sobre as especificidades da escrita acadêmica, dando essa direção de finalizar aquele momento que a gente vinha tendo e entrar nesse aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Alguém me dá um ok que eu não consigo ver o chat. Sim. Tá bom. Sim. Gente, até agora na disciplina, vocês vinham estudando comigo sobre as estratégias de leitura do texto acadêmico e sobre as ferramentas de organização da mente. Era isso que a gente estava falando até agora, nós ainda vamos continuar falando disso, mas nós estamos botando um primeiro pezinho para falar da escrita. Vocês já escreveram para mim, né, o resumo que vocês me enviaram é escrita acadêmica. O próprio fichamento que vocês elaboraram e estão elaborando é escrita acadêmica, mas eu ainda não estou avaliando a escrita de vocês, sabe? A qualidade da escrita de vocês, até o momento eu não estava avaliando. Por quê? Porque a gente ainda não discutiu escrita, né? Agora a gente vai começar a falar de escrita e então aí vai fazer sentido eu corrigir os textos de vocês olhando para a escrita, tá? Até por isso que eu não devolvi ainda, porque para falar de escrita eu já tenho que ter comentado com vocês alguma coisa sobre isso.
Gente, que escrita é essa que se espera de vocês na universidade e que vocês terão de escrever na universidade? A escrita que se espera de vocês é a escrita da ciência, né? Então, é a escrita que não é qualquer uma, né? É uma escrita que existe para comunicar resultados de pesquisa. Então, de novo, olha, não é um dom, olha aí no tópico 2, não é um dom, é um tipo de trabalho, né? E quem não escreve não produz ciência, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça de vocês, falar de escrita com quem está na universidade é fundamental, primeiro porque quem não escreve não produz ciência. E a ideia é que vocês possam produzir ciência, né? É que vocês possam, ao final do curso de vocês, serem capazes de produzir conhecimentos na área que vocês escolheram para estudar. E só produz ciência quem escreve, né? Quem não escreve não consegue. E aí eu quero falar um pouco sobre as especificidades da escrita acadêmica, ou seja, aquilo que é específico da escrita acadêmica, aquilo que se espera numa escrita que circula na universidade. Então, primeiro, objetividade, depois distanciamento, e aí é importante ressaltar que distanciamento é diferente de impessoalidade, né? Aliás, impessoalidade é diferente de imparcialidade, não existe imparcialidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há texto que seja neutro, né? Você tem maior ou menor distanciamento daquilo que você escreve. E é aí que você vai mostrar a sua capacidade científica, porque o cientista ele se distancia o máximo possível do seu objeto de estudo para poder escrever. Então ele deixa as paixões em terceiro, em quinto plano, para escrever a partir do quê? Desse tópico 3 aí, da fundamentação teórica, né? Lembram dos marcadores de autoria que vocês aprenderam para escrever o resumo? É mais ou menos por aí que a gente identifica os lugares onde tem fundamentação teórica. E aí, não se pode deixar de dizer que a escrita da academia é também uma escrita formal, né? Então, é uma escrita que vocês têm que é formal, né? Uma escrita em que você não pode escrever com gíria, com palavra abreviada, não pode escrever, né? Não pode usar meme, né? Não pode usar figurinha. Então, esses recursos de linguagem a gente usa em outros espaços da universidade. Lá no grupo do WhatsApp com a professora Daisy, lá pode. No artigo científico que você vai escrever para publicar numa revista de estudantes da graduação, não, lá não pode. Né? Então, as especificidades da escrita acadêmica, elas requerem rigorosidade. Aí, olha só, vejam que interessante. A mesma rigorosidade que vocês precisam ter para ler textos acadêmicos é a rigorosidade que vocês precisam ter para escrever textos acadêmicos, né? Então, vejam, teve aluno que reclamou comigo, né, que ficar lendo aquele texto lá do Balzac encontra Beckham até, né, não aguentar mais, é cansativo. E assim, eu sei. Eu parei porque eu vou ficar um tempo falando dela, daí eu acho cansativo ficar a tela. Vocês querem que eu compartilhe de novo? Compartilhar, né? Que a Júlia estava me falando aqui que parou de compartilhar a tela, né? Vamos lá. Agora foi? Não, então tá bom, eu vou deixar para anotar. Mas se vocês dormirem aí, vocês. Também não adianta, não vou conseguir ver se vocês dormirem, né? Que vocês ficam tampando a cara de vocês aí. Enfim. Então, olha só. Objetividade, distanciamento, fundamentação teórica, formalidade e emprego da gramática normativa. Gente, a escrita da universidade é a escrita da ciência. E aí, a fundamentação teórica é muito importante, porque até nesse tempo que a gente vive de Facebook, de Twitter, tem uma coisa super interessante que surgiu nesses tempos aí, que faz uma referência à escrita séria, né? Por exemplo, sabe aquela
uma coisa que aparece assim, quando a pessoa fala uma baboseira bem grande, aí no fim aparece assim, fonte, vozes da minha cabeça, sabe? Para não falar outro tipo de lugar que as pessoas tiram as informações, né? Por que que isso virou piada, né? Porque uma informação, para ser séria, para ser fundamentada, ela não pode ter saído da minha cabeça do nada, né? Mesmo que eu seja assim um gênio, eu preciso é, é, mostrar com quais teorias eu estou dialogando, das teorias que existem, o que é que eu estou refutando. Não é uma coisa fácil, assim, no sentido de, né, que sem um trabalho, sem uma dedicação, você consiga fazer. Eu até assisti hoje um vídeo, eu separei para usar na aula de daqui a pouco de TICS, mas eu vou mencionar agora porque tem a ver. Não sei se vocês assistiram. Peraí que eu fui tomar água. Eu não sei se vocês assistiram a um vídeo que está rolando aí nos Facebooks da vida, nos WhatsApps da vida, de um sujeito dizendo que ele arranjou uma cura para o coronavírus, porque ele acha que, como todas as autoridades, né, de saúde estão dizendo para as pessoas que para não pegar o coronavírus tem que lavar a mão com álcool gel, porque o álcool gel e o sabão matam o coronavírus, então que ele estava falando sério, tá? Não era uma piada. Ele acha que então, para curar, a cura do coronavírus é fazer uma vacina à base de álcool gel e sabão, né? Então, quer dizer, é óbvio, né, que é uma proposição completamente sem fundamento, porque como é que você vai, você fala para o sujeito, mas qual é a sua fonte? É um gênio, né? Qual que é a sua fonte, meu amigo? Mas assim, minha fonte é as vozes da minha cabeça, né? É impressionante, assim. E o exemplo que eu separei esse vídeo para nossa aula, porque é um pouco isso que a internet possibilita, né? Colocar para a coletividade espaços. É isso mesmo, Júlia, o Olavo de Carvalho. Né? Da mesma série de Os Terraplanistas, vem aí, né, os descobridores da vacina do coronavírus com álcool gel e sabão. Enfim. Mas vocês entendem? A ciência, ela não é feita dessa forma, né? A ciência, ela precisa de, primeiro de tudo, assim, método. O método científico é aquilo que caracteriza a ciência como ciência e não como filosofia, por exemplo, não como né, uma reflexão sobre a vida ou sobre os problemas, né? Então, quando a gente fala da escrita acadêmica, o que é a escrita acadêmica? É a materialização na tela do computador ou no papel daquilo que é o pensamento acadêmico. Por isso que a escrita acadêmica é objetiva, ela tem que ter distanciamento, ela tem que ter fundamentação teórica, ela tem que ser formal. Porque a escrita acadêmica ela é a materialização de um pensamento que é acadêmico. Então, um pensamento que é acadêmico, ele não pode ser feito de qualquer forma, ele não pode ser feito sem provar por A mais B por que é que você está dizendo aquilo, de onde é que você tirou aquilo, quem mais disse aquilo, e por aí vai, né? Pois é, os antivacinas sumiram agora, né? Sumiram mesmo. Aí, nesse escopo das especificidades da escrita acadêmica, a gente tem os gêneros textuais escritos mais recorrentes. Eu já tinha até falado sobre isso com vocês na aula, porque a gente, lá nas nossas aulas presenciais, a gente tinha falado um pouco sobre a questão dos gêneros. Essa palavra gêneros textuais, essa expressão gêneros textuais, gêneros discursivos, para quem é de letras, por exemplo, é uma coisa fundamental. Não tem como dar aula de língua portuguesa hoje no Brasil e no Ocidente sem conhecer a teoria dos gêneros discursivos, que aqui no Brasil acabou sendo tomada também como gêneros textuais. O que são os gêneros, né? São os formatos, para simplificar muito, são os formatos de textos que circulam em cada esfera da sociedade. Na universidade, os gêneros mais recorrentes são esses aqui: o artigo científico,
que são aqueles textos mais curtos, de 20 até 30 páginas, e que vocês encontram em revistas científicas. Aí você tem a tese, que é aquilo que você escreve ao final do doutorado. Depois você tem a dissertação, que é aquilo que você escreve ao final do mestrado. Depois você tem a monografia, que é geralmente o trabalho chamado, né? É assim que se chama o trabalho que vocês fazem no final da graduação, que pode ser também o TG. E aí, monografia foi um termo que foi usado muito tempo, porque era a ideia de você sozinho, de maneira autoral, produzir um texto para terminar o seu curso, né? Por isso, uma grafia, você sozinho. Depois de um tempo, esse trabalho começou a ser possível de ser feito em grupo, de até 5 pessoas. E aí, por isso, não se chamava mais de monografia, e sim de trabalho de conclusão de curso, né? E agora ele é chamado de TG, mas a monografia são esses trabalhos aí que são feitos para finalizarem os cursos, né? Aí você tem o resumo científico, a resenha científica, que não, o resumo não é aquele que a gente está aprendendo agora. Esse resumo aqui é o resumo que o resumo que aparece junto dos artigos científicos e junto das teses e dissertações. TG é trabalho de graduação, Vinícius. Então, e por que não é mais trabalho de conclusão de curso? Porque muitos alunos têm deixado, então terminam o curso e fazem o trabalho depois. Então, o curso o curso de fato já foi, só falta esse trabalho. Então, por isso, tem sido chamado de trabalho de graduação, né? Gente, olha o que é interessante. O trabalho de graduação, ele é assim, uma coisa tóxica que vai acabar com a sua vida por 6 meses. Olha, Amanda, eu vou dizer para vocês, sério, vou até botar minha cara aqui, para vocês verem. Por que não tá aparecendo a minha cara? Voltou. Estão vendo a minha cara? Gente, eu sei, Amanda. O TG, eu vou dizer para vocês, ele se for feito nas coxas, ele realmente é terrível de fazer. Mas, se vocês entenderem o TG como o batismo de vocês no mundo da pesquisa científica, ele é uma coisa que, assim, vocês aprendem muito fazendo o TG. Não deixem para pensar no TG no último semestre do curso. Façam iniciação científica, apresentem trabalhos, sabe? Se aventurem aí a viver a escrita acadêmica durante o curso de vocês. Porque aí, quando vocês estiverem saindo de lá, saindo do curso de vocês, vocês vão ter maturidade acadêmica para conseguir continuar a vida de vocês. Eu estava contando para vocês que hoje a gente fez uma reunião com o pessoal lá da Unicamp, é o pessoal do meu grupo de pesquisa do doutorado, né? Eu já vou comentar o comitê de ética, Amanda. Sim, mas é isso aí. Tem algumas questões para analisarem. Então, a gente tem esse grupo lá da Unicamp e hoje, cada mês, a gente faz uma apresentação, cada um apresenta a sua pesquisa, né? E hoje veio uma menina que veio fazer parte do nosso grupo, que ela é da graduação, ela faz letras lá na Unicamp, está no 3º semestre e está apresentando um trabalho de iniciação científica. Ela está analisando uma plataforma de ensino à distância que a Unicamp usa, que é o Scholar, para escrever um artigo científico, né? Então, quer dizer, ela está se aventurando aí no mundo da pesquisa, e não é porque ela está na Unicamp, que todo mundo que está na Unicamp faz isso, não é. Vai muito da postura do aluno de querer ir fazendo esse percurso, né, durante a sua graduação. Então, eu já falei isso aqui, já tem até aluno daqui da turma que está desenvolvendo ideias comigo de pesquisa desse momento que a gente está vivendo doido, né? Isso pode virar tema de pesquisa para vocês, né? Analisar ou o comportamento de professores e alunos nesse momento que a gente está vivendo, ou de analisar ferramentas e ver quais ferramentas são mais possíveis de se transformarem em espaços virtuais de aprendizagem. Enfim, muita discussão que dá para fazer agora e que vocês podem ir treinando essa escrita acadêmica, que é o nosso objeto de pesquisa aqui hoje, para poder, no final do curso de vocês,
terem amadurecido essas questões, sabe? Em relação à escrita de vocês. A Amanda está falando aqui do comitê de ética. Pois é, gente, o que acontece? Todo mundo que vai lidar com gente, seja para fazer pesquisa, de entrevista, né? Você vai pedir para a pessoa, você vai observar o comportamento de alguém, professor, alunos, você precisa passar pelo comitê de ética. Não é nada difícil passar pelo comitê de ética, no sentido de como é que faz isso, mas eles têm um tempo, porque você precisa submeter o seu trabalho na plataforma Brasil, que é uma plataforma, acho que é a CAPES, né, que cuida, e aí isso leva um tempo, eles fazem uma reunião por mês. Então, se você quer fazer pesquisa de campo, como é o caso da Amanda, você tem que prever esse tempo. Senão, você não vai conseguir fazer mesmo. E eles não permitem, se você, por exemplo, coletar a informação antes e depois passar pelo comitê de ética para pedir autorização. Então, por isso eu estou dizendo, para não deixarem lá para frente para ver o que você quer fazer de pesquisa, né? Porque senão você tem vontade de fazer, por exemplo, uma pesquisa de campo, entrevistar pessoas e você não consegue fazer isso porque burocraticamente você perde o prazo. Então, o que eu estou dizendo para vocês com tudo isso, gente? Experimentem escrever o máximo que vocês conseguirem durante a graduação, né? Mesmo que você não se sinta seguro para escrever. Eu acho que eu até falei isso para vocês nas nossas aulas, mas assim, tem aluno que tudo que o professor pede, ele vai na internet e copia e cola e entrega, né? Tudo na base do Ctrl+C, Ctrl+V. O que vai acontecer com esse aluno? Ele vai sair da graduação sem ter desenvolvido a capacidade de escrever com autonomia. Olha, o Zoom está avisando aqui que eles vão encerrar a aula daqui a 10 minutos. A gente vai ter que pegar outro link, vocês já sabem do esquema, né? Então, voltando a falar da aula, escrevam o máximo que vocês conseguirem, sabe? Se aventurem o máximo que vocês conseguirem durante o curso de vocês, porque isso vai fazer com que vocês amadureçam a escrita de vocês, vai fazer com que vocês tenham mais possibilidades de, ao final do curso, ter uma escrita que seja autônoma, sabe? Eficiente, que você consiga se garantir na sua escrita por conta própria, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio do tempo. Na hora que der 5 minutos eu vou encerrar para pegar outra, porque daí a gente não corre o risco dela cair e a gente não finalizar o pensamento, tá? Bom, então, gente, pensando nessas questões todas que eu falei com vocês, né? A gente tem aqui esse circuito, né, dos gêneros textuais mais recorrentes e para fechar o circuito, a gente tem a participação em eventos acadêmicos, porque aí você vai construindo o seu currículo do pesquisador e vai realmente fazendo a sua escrita circular de verdade no mundo real, né? Porque ficar escrevendo só para ganhar nota no trabalho é um pouco desestimulante. Então, quando você se inscreve num evento, quando você coloca a sua escrita realmente para ser testada, para dialogar com outras pessoas, aí você tem esse circuito aqui, olha, né? Da escrita que existe na universidade para produzir ciência, tá? Tem a Gabriela aqui querendo entrar. Bom, aí nesse escopo aqui, para a gente terminar essa primeira parte aqui da aula, então, a gente já viu todos esses elementos, depois eu vou colocar esse slide para vocês lá no EVA, tá? Aí a gente entra aqui, né, no currículo Lattes. Quando eu falo para vocês de currículo do pesquisador, ó, a construção do currículo do pesquisador, né? A construção do currículo do pesquisador, você tem um lugar específico para registrar esse currículo, um lugar acadêmico para isso, que é o currículo Lattes. Acho que eu falei dele para vocês em aula, né? E eu já coloquei ali bem embaixo, em vermelhinho ali, para todo mundo lembrar que o currículo Lattes não é o Facebook, né? Porque tem gente que vai lá e põe umas descrições assim, né?
meio Orkut, Facebook, Twitter, sei lá o que da vida, eu já vi coisas assim do tipo, como sonhadora, né, sabe, o nome da pessoa. Daí quando no lugar que é para ter a descrição do pesquisador, a pessoa coloca assim, muito amiga, sonhadora, sei guardar segredo, sei não sei o que, não é nada disso, né? O Lattes é o lugar para você colocar assim, olha, estudante de graduação na Universidade de Taubaté, né? Estagiário na escola tal, tá certo? Participa, solteiro, né? Não é nada disso. Então, tem até, depois procurem, tem uma página, faz tempo que eu não olho, mas é assim, Pérolas do Lattes. E aí nesse Pérola do Lattes, eles ficam recolhendo essa gente doida que coloca lá no Lattes como se fosse um Tinder, né, da universidade. Não é, né? Você pode até ir lá dar uma assuntada, ver de quem que você gosta, mas não vai, a descrição não é lá que você vai, tá? Então, o Lattes não é Facebook. Já criem o de vocês, pra vocês irem colocando lá a trajetória de vida acadêmica de vocês, tudo que vocês fazem, os eventos que vocês participam, todos os cursos, palestras, oficinas, tudo que vocês tiverem oportunidade de fazer agora durante a graduação, façam, porque tudo isso vai gerando um currículo de pesquisa muito legal. E aí, o que é, assim, uma sacada muito interessante? Quando você tem um currículo de pesquisador bem robusto, fica muito mais fácil de você terminar a sua graduação e ir para um mestrado direto, sem precisar fazer uma especialização, né? Falei para vocês que foi isso que eu fiz. Quando eu saí da graduação, eu fui para o mestrado direto, sem especialização, porque eu tinha um currículo para a graduação, o que era suficiente para né, os meus avaliadores saberem que eu tinha estudiosa, para os meus avaliadores saberem que eu tinha condição de fazer um mestrado, por exemplo, porque eu sabia o que era pesquisa, sabia o que era a escrita acadêmica, tá? Gente, a gente vai. Deixa eu só ver quem que tá falando comigo aqui no WhatsApp. Não, não é ninguém de vocês. Então a gente vai. Eu vou fechar agora, eu vou colocar outro link lá para a gente ir para a segunda aula segunda parte da aula, tá bom? Beijos, até já. Vou parar aqui.